Tia do Legume Z3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, minha gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na Rádio Universitária FM, pelas plataformas digitais. Começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para falar sobre alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e hoje a gente vem falar sobre racismo ambiental. Você conhece? Você sabe o que é isso? Olha, sabendo ou não, ele está presente, ele está na cidade e precisamos discutir sobre isso o quanto antes, porque já já vem a chuva, já já vem os climas extremos, e aí, como é que a gente vai lidar com isso? Como cidades como Recife conseguem conviver com o racismo, com a injustiça climática? Como agir com normalidade quando o normal são mais de 71 mil famílias não ter moradia digna no Recife? Quando o comum são 500 mil vivendo abaixo da linha da pobreza. O Comida de Verdade de hoje discute sobre os desafios do racismo ambiental aqui na cidade, no Recife. Vamos procurar soluções, caminhos, lutas para enfrentar as injustiças. Para agir em rede pelo enfrentamento ao racismo ambiental. E aí, esse tal de racismo ambiental? Que danado é isso? É sobre isso que a gente conversa agora com Joyce Paixão. Ela que é mulher negra, periférica, mãe solo, cientista social, pesquisadora, presidente da Associação GRIS. É ela que é idealizadora da Rede Gera, Governança para Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Joyce, muito obrigado por aceitar nosso convite. E olha, a gente passou por um 13 de maio, né, o Dia de Combate ao Racismo, uma data que nos mostra como é difícil discutir e vencer o racismo quando ele está tão enraizado, inclusive em datas como essa. Joyce, já abro então esse nosso papo com essa provocação. Como que o Recife apresenta esse racismo? Vivemos numa cidade racista? A própria data que você falou agora, né, o 13 de maio, inclusive tem, né, algumas canções que é isso, né? 13 de maio não é dia de negro, né? Pensar o 13 de maio nesse processo de abolição da escravatura, né, presente, não é uma data necessariamente de comemoração, né, mas sim uma data de reflexão, inclusive pensando nos dias de hoje, como o racismo está tão estruturado na nossa sociedade, né, que é o que a gente chama de racismo estrutural. E aí a gente passa muito, né, as pessoas, mas racismo é frescura, é mimimi, o Brasil não é racista, né, que é o que a gente chama desse mito da democracia racial, né. Recife, ela é a segunda cidade mais desigual do Brasil, né, entendendo que o Brasil é um país de proporções continentais, está em segundo lugar, reflete muito sobre o que é essa cidade, né? Quem são as pessoas que vivem nela. Recife tem um déficit habitacional, né, dando um exemplo, de mais de 70 mil pessoas, isso sem contar as pessoas que estão em situação de rua. Eu sou, né, a Associação GRIS, ela fica aqui no bairro da Várzea. A Várzea, por exemplo, tem 72 mil habitantes, né? Só para a gente conseguir fazer um paralelo e pensar, né, quantas pessoas, né, estão fazendo parte desse déficit habitacional. E isso fala muito, né, de como esse racismo estrutural atua na cidade. Porque quando a gente vai olhar qual a cor e qual o gênero dessas pessoas que estão, né, desabrigadas ou que moram em área de risco,
ou, né, que precisam estar bem afastados dos centros das cidades, essas pessoas têm cor, elas têm endereço, elas têm gênero, e isso é importante para que a gente consiga pensar o racismo nessa estrutura muito mais ampla do que só um xingamento, por exemplo. É por essas e mais outras que a gente vem falar desse tal de racismo ambiental. Um termo relativamente novo, né, para falar de assuntos tão antigos. Joyce, que danado é esse tal de racismo ambiental? Né, quando a gente fala de racismo ambiental, eu lembro que quando a gente fez o lançamento da Rede Gera, né, que é essa rede de governança para enfrentamento ao racismo ambiental, a notícia do lançamento, né, vinculou em alguns jornais da cidade, e os comentários eram: racismo ambiental é o preconceito, sei lá, do passarinho com a tartaruga, né? Respostas bem infantilizadas para um problema que é tão complexo, né? O nome, o cunho do nome racismo ambiental, ele é relativamente recente, pensando, né, o tempo histórico, mas a vivência dele é muito antiga, né? Então, alagamentos na cidade, né, deslizamento de terra, pessoas que são, né, deslocadas de seus territórios e são colocadas em outro, né, também com vulnerabilidades. Então, quando a gente pensa racismo ambiental, a gente pensa nessa estrutura complexa, né, de como é que a cidade ela é organizada. Se a gente for pegar um exemplo aqui da Várzea, né, a Várzea tem a cidade universitária. Eu acho que com exemplos fica mais fácil. Tem as cidades universitárias com, né, pet shoppings, delicatessens, né, tudo isso. E a 1,1 km de distância a gente tem as populações que são margeadas ao Rio Capibaribe. Então a gente tem uma série de comunidades margeadas ao rio. No evento de 2022, né, que realmente foi um volume de chuva muito grande, na cidade universitária teve pontos de alagamento, obviamente, porque foi um volume de chuva muito grande, e a 1,1 km, ou seja, num espaço geográfico tão pequeno, a gente teve uma elevação do rio de quase 5 metros, a gente teve casos que foram levados pelo rio, a gente teve morte por eletrocução, a gente teve, né, pessoas que ficaram desabrigadas, que o rio levou telhados das casas, né, pessoas que perderam absolutamente tudo. Então, isso é um exemplo do que é o racismo ambiental. É como as pessoas sofrem as emergências climáticas e os eventos climáticos extremos numa desproporção muito grande. E essas desproporções vão se dando de acordo com o endereço também. É preciso botar o dedo na ferida, né? Para resolver uma questão de racismo tão na estrutura, tem que reconhecer que o racismo faz parte do Recife. Joyce, como a gente vê esse racismo ambiental aqui na cidade da gente? Dá para perceber isso no dia a dia, no cotidiano, nas chuvas? Como é que ele se apresenta? Quando eu pego esse exemplo, né, de num espaço geográfico tão pequeno, a gente ter uma desproporcionalidade tão grande de efeitos, isso é o racismo ambiental. Mas a grande complexidade é porque racismo ambiental não se trata só dos eventos climáticos extremos. A gente está falando, quando fala em racismo ambiental, a gente está falando desse racismo estrutural, a gente está falando do racismo institucional, né, porque a gente precisa falar de educação, a gente precisa falar de saúde, né, se eu for pegar um exemplo, as unidades básicas de saúde não têm estrutura para comportar um evento climático extremo. Vou pegar novamente o exemplo daqui, né, da Várzea em 2022. A Várzea foi decretado estado de calamidade pública. Na unidade básica de saúde, eles não tinham, por exemplo, vermífugos. Né? A gente estava com a equipe médica disse, todo mundo que ficou, né, em contato com a água do rio, porque inclusive é uma água contaminada, a gente não sabe o que é que tem no rio, né, nessa água do rio, e na unidade básica de saúde não tinha remédio para verme, né, não tinha vermífugo.
não tinha, por exemplo, prontuário das pessoas, porque muita gente tem alguma comorbidade ou doença crônica e não sabia o nome da medicação que tomava. Né? Pensar nas escolas, por exemplo, que muitas vezes são colocadas como local de abrigamento, e aí essas crianças, né, elas ficam sem ter a escola, e aí gera uma outra problemática, porque a gente sabe que muitas vezes a refeição completa que essa criança tem é a merenda escolar, então é um problema que vai trazendo outras questões que também precisam ser debatidas, mas que estão cunhadas dentro do racismo estrutural. E aí tem essa grande dificuldade de se debater isso, né, de como você falou, colocar esse dedo na ferida, porque infelizmente a gente não se considera, né, como uma sociedade racista e que o racismo vai ditando, né, quem vai sofrer, onde a pessoa vai morar, né, o que a pessoa vai comer. Tudo isso perpassa pelo racismo estrutural. Mas a gente não vem falar de racismo por falar de racismo. Joyce, combater o racismo ambiental é defender a justiça. E nesse caso, uma justiça climática. É isso? Na verdade, o termo justiça climática, ele ainda é bem controverso, né? Porque como é que eu posso falar sobre justiça climática quando as pessoas, né, estão passando por um processo justamente de injustiça climática. E essa injustiça climática, ela vem pela violação de direitos básicos, ela vem pela omissão do poder público, ela vem pela não responsabilização do poder público, né, quando essas tragédias acontecem. Então, existe esse controverso aí, né? O que seria essa justiça climática, né? Pensar a justiça climática seria, inicialmente, o combate a essas injustiças, né? A essas diferenças que colocam as pessoas numa situação de vulnerabilidade muito maior, inclusive, do que elas deveriam estar, né? Porque exemplos a gente tem ao redor do mundo inteiro, né, de cidades, né, que conseguem se adaptar aos riscos, né, que conseguem se adaptar à realidade. A gente não tem como mudar a geografia de Recife, né? Recife tem uma geografia muito específica, né? Ela é cercada por morros e a parte plana ela é cortada por rios, canais, né, tanto que é conhecida como a Veneza brasileira. Mas existem tecnologias, né, que podem ser aplicadas para que esse risco ele possa ser melhor monitorado, né, para que esse risco possa não apresentar, né, tantas problemáticas para as pessoas envolvidas. Mas aí a gente entra no jogo que quem é que está sofrendo com isso? Né? Os corpos negros são historicamente os corpos que são considerados descartáveis, são aqueles que podem morrer. Por que é que, por exemplo, em Apipucos, as pessoas não perderam seus carros, não perderam seus apartamentos, não perderam sua geladeira? Né? Quando a gente tem, por exemplo, ali em Apipucos, tem um açude, que enfim, um grande volume de água, né? Mas qual é a tecnologia de drenagem que é aplicada lá e que não é aplicada em tantos outros territórios em Recife? Não tem como combater o racismo sem ser antirracista. Também não tem como combater racismo sem falar de racismo. É preciso discutir, botar o dedo na ferida, continuar combatendo de frente, falando sobre isso. O racismo, ele é presente, ele está aqui. Ao mesmo tempo, ele é invisível ou invisibilizado. Bora conversar sobre isso? A gente vai fazer uma pausa aqui, mas já já o Comida de Verdade continua nesse debate aqui sobre racismo ambiental na nossa cidade, no nosso Recife. Fica aí, a gente volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras.
mas você também pode participar com uma doação pontual. O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. No Recife tem agroecologia em cada esquina. Marque no seu mapa e vem conhecer as feiras e espaços agroecológicos na sua cidade. Se liga nos endereços. Primeira parada é no Espaço Agroecológico de Setúbal. Ele fica na Avenida Marechal Juarez Távora, por trás da Escola Americana do Recife, no bairro de Setúbal. O Espaço Agroecológico de Setúbal abre todos os sábados, das 5h30 às 10 da manhã. Nossa terceira parada é na Feira de Economia Solidária e Agroecológica, UFPS CCSA. Fica exatamente no campus da Universidade Federal de Pernambuco, ao lado do prédio de Ciências Sociais. A Feira de Economia Solidária e Agroecológica UFPS CCSA funciona todas as quartas, das 5 da manhã até 1 da tarde. No Recife tem agroecologia em cada esquina. Para saber mais, visite centrosabiá.org.br/feiras. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui com o Comida de Verdade, por aqui nessa conversa com Joyce Paixão, ela que é idealizadora do GERA, a Governança para Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Joyce, não existe solução mágica, mas existem caminhos para a reparação. É nessa ideia de tomada que surge a Rede GERA, Governança para Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Joyce, explica pra gente o que é essa rede de enfrentamento bem aqui, bem no Recife. A Rede GERA, ela vem, né, do Plano Comunitário de Adaptação e Mitigação dos Efeitos das Chuvas, que a gente fez aqui na GRIS. A partir daí, né, esse plano a gente já fez com articulação com a Universidade Federal de Pernambuco, com o Departamento de Geografia, né, coordenado pela professora Cristiana Duarte, e a partir daí a gente foi chamando, né, outros atores e atrizes para ir somando, e chegamos na Rede GERA, né. No ano passado, a Rede GERA, a gente fez um processo de escuta com outras comunidades ribeirinhas, então a gente estava na comunidade de Caranguejos Tabaiares, estava lá no Sancho, com o pessoal do Cores do Amanhã, o pessoal lá de Sapunu, a gente estava lá em Olinda, né, em Águas Compridas, pegando ali, né, perto do Centro Cultural Sambá, com o pessoal da tenda Caboclo Flecheiro, e todos esses territórios expandidos, né, em articulação com outros movimentos e coletivos, né? Então a gente fez um processo de escuta ampliada e qualificada nesses territórios para identificar não só vulnerabilidades, mas também as potencialidades, as tecnologias sociais que já são desenvolvidas nesse território. E já no segundo semestre do ano passado, a gente fez um processo de ideação criativa. Então, o que foi que a gente fez? A gente saiu chamando organizações da sociedade civil, prefeitura, governo do estado, universidades, né, empresas privadas, todo mundo para sentar na mesma mesa nesse exercício de governança para pensar através de eixos temáticos possíveis soluções. Então, a gente trabalhou as questões de soberania alimentar, a gente trabalhou questões de soluções habitacionais e pensando sempre em soluções a curto, médio e longo prazo de pequeno, médio e alto impacto. Né? Então, a gente, com todo esse material, a gente produziu um relatório, né, um relatório dossiê, com várias indicações, né, para o poder público, né, inclusive a Secretaria
das periferias, né, que o governo do estado instaurou esse ano, era uma das indicações que a gente tinha. Então, a Rede Gera, ela vem como esse hub, né, como esse catalisador de várias outras organizações para pensar soluções para enfrentamento ao racismo ambiental e para pensar soluções para as emergências climáticas, mas né, feito de maneira construída coletivamente, co-criada com os demais atores sociais e não só com a sociedade civil organizada. E como toda discussão que envolve ambiente, é preciso entender que não é um problema só do Recife, né? É local, é nacional, é global. Joyce, por que esse entendimento importa? Quando a gente pensa, inclusive, nas ações que a Rede Gera pode ter aqui na cidade. Esse é um problema que não é de agora, né? A gente vem desde quando é criança. Eu, por exemplo, eu tenho 40 anos, então desde na escola a gente estudava, né? Os problemas na camada de ozônio, o efeito estufa. Então, são problemas que historicamente já vêm, né? Teve a Convenção de Quioto, tem as COPs, né? A gente já está na COP30, que vai ser aqui no Brasil. Mas existe uma questão que é o sistema econômico de produção que a gente tem, ele é um sistema de produção que não leva o meio ambiente em consideração. Então, a gente junta isso com o fato de que, realmente, algumas cidades são mais vulneráveis do que outras. Por exemplo, Recife é a 16ª cidade no mundo inteiro mais vulnerável às mudanças climáticas. Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, aqui em Recife a gente tem essa questão com as enchentes e alagamentos, né, por ser uma cidade cortada por rios e canais, mas além disso a gente tem questões de deslizamento de terra, a gente tem no interior questões de desertificação, a gente tem uma grande problemática das ilhas de calor, ou seja, o verão está ficando cada vez mais quente, o verão está durando mais tempo, e isso tudo interfere diretamente na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Por isso que eu digo que quando a gente vai pensar soluções climáticas, quando a gente vai pensar sobre racismo ambiental, a gente não tem como fazer isso olhando só para o meio ambiente. A gente precisa olhar isso enquanto, com a visão macro, né? Enquanto política pública, enquanto ação, enquanto educação ambiental, porque a gente tem um tempo, né? O planeta tem um tempo que muitas vezes historicamente não é o nosso tempo. Né? Então, a gente precisa de soluções que sejam mais eficientes e que sejam mais rápidas, porque a gente está ficando sem tempo. O planeta já está bastante adoecido. Né? Tanto que esses eventos a gente tem observado no mundo inteiro. Né? Então, são furacões, tufões, tsunamis, terremotos, e isso está ficando cada vez mais frequente e cada vez mais intenso. Mas mesmo sabendo que há um problema global e cada vez mais recorrente, não dá para ignorar como o Recife se acostuma com tragédias anunciadas. Mortes por deslizamento, por alagamento, por fome, todo ano. Joyce, é possível acreditar em mudança aqui no Recife? Esse é um problema que não é de agora, né? A gente vem desde quando é criança. Eu, por exemplo, eu tenho 40 anos, então desde na escola a gente estudava, né? Os problemas na camada de ozônio, o efeito estufa. Então, são problemas que historicamente já vêm, né? Teve a Convenção de Quioto, tem as COPs, né? A gente já está na COP30, que vai ser aqui no Brasil. Mas existe uma questão que é o sistema econômico de produção que a gente tem, ele é um sistema de produção que não leva o meio ambiente em consideração. Então, a gente junta isso com o fato de que, realmente, algumas cidades são mais vulneráveis do que outras. Por exemplo, Recife é a 16ª cidade no mundo inteiro mais vulnerável às mudanças climáticas. Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, aqui em Recife a gente tem essa questão com as enchentes e alagamentos, né, por ser uma cidade cortada
por rios e canais, mas além disso a gente tem questões de deslizamento de terra, a gente tem no interior questões de desertificação, a gente tem uma grande problemática das ilhas de calor, ou seja, o verão está ficando cada vez mais quente, o verão está durando mais tempo, e isso tudo interfere diretamente na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Por isso que eu digo que quando a gente vai pensar soluções climáticas, quando a gente vai pensar sobre racismo ambiental, a gente não tem como fazer isso olhando só para o meio ambiente. A gente precisa olhar isso enquanto, com a visão macro, né? Enquanto política pública, enquanto ação, enquanto educação ambiental, porque a gente tem um tempo, né? O planeta tem um tempo que muitas vezes historicamente não é o nosso tempo. Né? Então, a gente precisa de soluções que sejam mais eficientes e que sejam mais rápidas, porque a gente está ficando sem tempo. O planeta já está bastante adoecido. Né? Tanto que esses eventos a gente tem observado no mundo inteiro. Né? Então, são furacões, tufões, tsunamis, terremotos, e isso está ficando cada vez mais frequente e cada vez mais intenso. Hoje faz um pouco mais de um ano que a Rede Gera entrou em ação. Uma rede de governança para enfrentamento ao racismo ambiental. Há diálogo, então, para enfrentar racismo ambiental, Joyce? Hoje temos isso com a Rede Gera? Como é que está essa situação? A gente tem, desde o ano passado, né, construindo essas relações bilaterais, né? Então, a gente tem construído relações, né, com o governo do Estado. Eu faço parte também da rede por adaptação climática antirracista, que é uma rede nacional. Então, a gente tem atuado a nível de governo federal, de governo estadual, né, e tentando o governo municipal, que tem sido, né, o mais difícil para que a gente tenha, que a gente consiga sentar na mesa. Hoje a gente tem diversas ações que estão sendo feitas, né, majoritariamente pelos territórios, né, pela sociedade civil organizada, mas cada vez mais os próprios governos têm entendido que essas soluções precisam ser co-construídas coletivamente e conjuntamente. Então, hoje a gente, na Rede Gera, a gente consegue ter um bom diálogo com a Secretaria de Saúde, a gente tem um diálogo com a própria Secretaria das Periferias, com a Secretaria de Habitação, né? No governo, né, a gente tem no governo federal, a gente tem um diálogo, né, com a Secretaria Nacional das Periferias, que está dentro do Ministério das Cidades. Esses caminhos estão sendo construídos, né, coletivamente, mas é um processo que é um processo difícil, é um processo que leva tempo, mas está sendo feito, né, e cada vez mais pressionando, né, os governos para ter esse olhar direcionado. Então, eu acredito que a gente, com o tempo, né, vai conseguir fazer uma estrutura mais fixa de governança. Né? A gente tem um exemplo, né, que a gente está contribuindo, mas que está sendo puxado pela ONG Fase, né, lá em Sapunu. Então, a gente está junto com, tá a Fase puxando, mas está junto com a Defesa Civil, né, como é uma área limítrofe, né, entre Recife e Jaboatão. Então, tem chamado também a Defesa Civil de Jaboatão. São exercícios práticos de governança que tem feito com que cada vez mais se enxergue que essas soluções, né, de problemas tão complexos e tão antigos só vão conseguir ser resolvidos coletivamente e conjuntamente. A luta contra o racismo não é uma luta que se resolve do dia para a noite. Já estamos aqui desde 1500 nesse enfrentamento. E o Brasil continua racista. O Recife também. Mas tem portas para a solução, né? A gente procura por elas. A luta contra o racismo, ela é uma luta permanente. E que bom que temos uma rede como a Rede Gera nesse enfrentamento. Muito bem. Olha, Joyce, como a gente está chegando no finalmente do Comida de Verdade, eu trago a pergunta que é a sobremesa desse papo todo aqui, para a gente fechar a conversa com a mente alimentada. A pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa, pergunto para você também, Joyce. Depois de todo esse nosso papo, o que de fato nos alimenta? O que de fato nos alimenta, né, que é a nossa força motriz para continuar. Primeiro que para mim, né, para outras pessoas da Rede Gera também,
essa construção de solução é um projeto político de vida, né? Porque interfere diretamente. Então, por exemplo, entra água na minha casa, né? Então, pensar essas soluções é também pensar a nossa sobrevivência e a nossa resistência, né? Então, a gente precisa se alimentar dessa força motriz de que soluções são possíveis, são viáveis, né? E tem uma coisa que a gente diz muito que é o nós por nós, né? A gente faz porque a gente precisa fazer, mas é preciso que a gente faça apontando também para os governos a responsabilidade que eles têm, e faça essa cobrança, né? A gente precisa se alimentar. A gente tem Gabriela Feitosa, que é também da Rede Gera, né? Ela é advogada e está construindo com a gente, né? Enfim, é mestranda de Direitos Humanos, maravilhosa, e ela diz muito que a gente precisa fazer esse exercício do esperançar, né? Fazer esse exercício de construir novos cenários possíveis e colocar eles em prática. Então, a gente precisa se alimentar desse esperançar de um futuro digno para as nossas crianças. E não só para nossas crianças, né, mas para os nossos jovens e para as mulheres, tendo o enfrentamento ao racismo como um eixo central das nossas pautas. Joyce, muito obrigado pela sua participação, pela sua partilha, e continuamos nessa luta contra o racismo ambiental, uma luta que é antirracista e precisa ser de todos, de todas nós. Joyce, tem alguma mensagem final que você quer deixar? Até um convite para quem quer conhecer a Rede Gera? Deixa aí pra gente. Foi um prazer estar com vocês, né, nessa conversa. Eu acho que é um assunto que a gente precisa estar tocando sempre, estar falando sempre, estar reforçando, né? E faço o convite, né, para quem quiser conhecer mais, pode seguir no Instagram, né, @rede.gera. E pode seguir também a Gris, né, para acompanhar os trabalhos que a gente faz, conhecer um pouco mais da nossa comunicação, né, feita para as chuvas, né, que é o Se Liga Aí, Benção. Então pode seguir a gente também, que é o @gris.solidário. Então convido todo mundo para conhecer, né, quem quiser participar também na Gris com voluntariado, são super bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos também. Quem quiser colar junto, né, para fazer contribuições, a gente está aqui para construir coletivamente. Muito obrigada. Tá aí, minha gente, vamos conhecer a Rede Gera. E hoje conversamos com uma das idealizadoras desse projeto, Joyce Paixão. Muito obrigado pela sua participação, Joyce. Conversamos com Joyce, ela que é mulher negra, periférica e mãe solo, cientista social, pesquisadora, presidente da Associação Gris, idealizadora da Rede Gera, governança para enfrentamento ao racismo ambiental. Está chegando a hora da dica de verdade, a nossa dica semanal sobre a agroecologia. Então se liga aí na nossa dica de verdade de hoje. Dica de verdade. Olá, meu nome é Simone Arimateia, eu faço parte da equipe de assessoria técnica do Centro Sabiá e hoje eu vou dar uma dica de verdade para vocês. É a produção de biofertilizante de casca de banana. É algo super simples de fazer, muito prático e de suma importância para a nutrição das plantas. Esse biofertilizante ele libera vitaminas para as plantas, magnésio, potássio e cálcio. Como que a gente faz ele? Você reserva algumas cascas de banana, né, após consumo, e vai colocá-las num potinho de vidro, um pote que tenha tampa. De preferência um pote que tenha a tampa, a boca do pote seja mais larga, para que você possa colocar as cascas de banana e depois fazer a retirada delas, né? E higienização do pote para futuros usos. Então as cascas são colocadas dentro desse pote de vidro, depois ele é completado com água e você rosqueia e fecha o vidro e você vai deixar ele fermentando por pelo menos de 3 a 5 dias. Durante esse período você consegue observar que a água, né, ela deixa de ser transparente e ela começa a se tornar um pouco mais gosmenta, amarelada, que é justamente esse processo de liberação das substâncias do magnésio e do potássio para esse líquido. Depois desse período de pelo menos 3 a 5 dias de fermentação, você já pode abrir o vidro, coa esse material numa peneirinha fina, coloca ele
de repente num borrifador, e aí você já pode fazer a aplicação nas plantas. Ele pode ser aplicado diretamente, aí vai estar numa dosagem mais alta, e aí você vai fazer isso de repente uma vez por mês, ou você pode diluir esse material, né, numa proporção de 1:5, coloca um copinho de biofertilizante para 5 copinhos de água, mistura esse material, coloca no borrifador, e essa aplicação ela pode ser feita foliar nas folhinhas, borrifando, ou ela pode ser despejada próximo às raízes. Mais diluído, assim você pode estar fazendo a cada 10 dias ou 15 dias essa aplicação do biofertilizante. E o resultado é bem bacana para as plantas. Tá aí, minha gente, dica está dada, pratique a agroecologia e faça parte. Faça parte dessa luta. Faça parte do Centro Sabiá. Saiba como em nosso site, centrosabiá.org.br. É isso, minha gente, esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Locução, trabalhos técnicos, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Bacia do Legulice 3. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein?